Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, galera, nessa questãozinha de número 36, mais uma questão de cálculo estequiométrico. Se você está fazendo a prova ou se você viu as outras questões, estão todas resolvidas aqui no canal, você vai ver que a 34 a 35 também são de cálculo estequiométrico. E a 36 é uma questão pura de cálculo estequiométrico. Ou seja, 3 questões seguidas aí do modelo A, né? De cálculo estequiométrico. Então, cálculo estequiométrico é fundamental para a prova da SpaceX. Fica aqui nesse vídeo que tem uma dica maneira para você, que vai te ajudar muito se você tem dificuldade com o cálculo estequiométrico. E o que mais você tem que fazer para poder aprender muito bem? Você precisa vir aqui, ó, e deixar o seu like para mim, jovem. É o seu like, garoto, que vai fazer a sua aprendizagem decolar. Mentira, é saber resolver a questão e aprender a assistir esse vídeo, essa aula aqui que eu vou te dar, que você vai aprender. Mas quando você faz isso, pessoal, primeiro, você diz para mim que o vídeo é legal, que você gostou, e diz para o YouTube que o conteúdo é relevante, então o YouTube divulga para mais pessoas esse conteúdo e esse é o nosso foco, beleza? Porque aqui nós falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Então, jovens, vamos lá que o enunciado aqui é longo, hein? Ó, o carbeto de cálcio de fórmula CaC2 é muito comum em equipamentos usados por exploradores de cavernas para fins de iluminação. Ele reage com água e gera como um dos produtos o gás acetileno, que é o etino, de fórmula C2H2, conforme mostra a equação não balanceada a seguir. Aí está a equação 1. Sequencialmente, esse gás inflamável pode sofrer uma reação de combustão completa, liberando intensa energia, conforme a equação não balanceada a seguir. Uma massa de 512 gramas de carbeto de cálcio com pureza de 50% e 50% de materiais inertes é tratada com água, obtendo-se uma certa quantidade de gás acetileno. Esse gás produzido sofre uma reação de combustão completa. Considerando a reação de combustão completa do acetileno nas condições ambientes e o volume de gás obtido e o valor da energia liberada como calor nessa reação, a partir da massa original de carbeto de cálcio, são respectivamente. Então, duas equações, as duas não balanceadas, ele pede para a gente aí qual é o volume de gás e o valor da energia liberada. Então essa daqui envolve um pouco de termoquímica também, né? Cálculos envolvendo termoquímica. Ele fala para mim qual é o volume molar de um gás, então todo mol de gás tem 24,5 litros nessas condições, e ele fala que o calor de combustão do etino é 1.298 kJ para cada mol, e ainda me dá o valor de R se você quiser. Galera, tem jeitos diferentes de você fazer essa questão aqui. O que a gente tem que resolver primeiro? As equações balanceadas. E eu vou resolver essa equação aqui em partes. Vou resolver a equação 1 primeiro, vou resolver a equação 2 primeiro, depois eu vou obter os produtos que ele está querendo. E para isso, pessoal, como eu vou ter que ficar envolvendo em cálculo estequiométrico, a dica que eu queria te dar é essa daqui. Ó. Um belíssimo mapa mental para você poder fazer cálculo estequiométrico. Aonde você vai conseguir esse mapa mental, galera? Esse mapa mental, você vai conseguir ele lá no meu Instagram, junto com outras dicas, vídeo de experimentos. Esse, por exemplo, do carbeto de cálcio, tem um vídeo lá, mostrando como é que funciona essa reação, além de outros. Então, esses vídeos de experimentos são legais, porque eles mostram para você o que a questão está falando. Eu acho muito legal a gente contextualizar e visualizar isso acontecer. Então é @abporto. Lá você tem os experimentos, os mapas mentais, tem memes, afinal é importante a gente rir um pouquinho. Tem também dicas de estudos e outros conteúdos. Então considere me seguir e lá na bio você faz o download desse material, beleza? Agora, vamos lá então para a nossa questão. Pessoal, eu vou fazer da seguinte forma. Olha só o que ele está falando. Ele diz que tem uma massa de carbeto de cálcio com pureza de 50%. Então eu vou achar quanto de carbeto de cálcio eu tenho de verdade. Com o carbeto de cálcio, eu vou achar a massa do etino. E aí, ou o número de mols do etino, que é mais interessante para mim. Por quê? Tendo o número de mols de etino, eu consigo achar o número, né, o volume do gás e também consigo achar qual é a energia liberada que ele forneceu para mim nos dados da questão, a energia por mol de etino.
Então, por isso que eu vou fazer dessa forma, vou trabalhar ele de maneira separada as equações. Se você juntar tudo, dá para fazer por outras relações, mas eu prefiro separado aqui. Nesse caso, eu acho que é mais interessante. Então, ele falou que as equações não estão balanceadas. Balanceamento de equação também tem mapa mental no Instagram. Primeiro, faça por tentativa. Eu acho que poupa tempo. Se não der, a equação aqui é simples, eu acho que vai dar de boa. Você vai para a oxirredução. Então, olha só, por tentativa é regrinha do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal, beleza, eu tenho um cálcio e um cálcio. Depois, a metal eu não tenho, carbono eu tenho 2 e tenho 2. Então, vou manter aqui multiplicado por 1 também. Hidrogênios, né? Hidrogênios eu tenho 2 com 2, 4. Então, preciso de 4 aqui, 2. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Fechou, a minha equação está balanceada. Então, vou trabalhar primeiro, para eu saber, né? Primeira coisa aqui, vou trabalhar com a equação 1. Trabalhando com a equação 1, a primeira coisa que eu preciso achar é a massa do carbeto de cálcio. É um cálculo de pureza. É 50%, né, pessoal? Vou colocar aqui detalhado, mas você tem 512 gramas, é o seu 100%. Como ele falou que disso tudo, apenas 50% tem o que você precisa, isso vale X. X vale 256 gramas de carbeto de cálcio. Então, com a equação 1, esse é o primeiro passo. Depois, pessoal, disso tudo aqui o que eu quero tirar é o eteno. Perdão, o etino. Porque é com o etino que eu vou para a equação 2 e aí sim eu vou conseguir relacionar com o que eu quero. O etino, pessoal, eu quero ele em mol. Por que eu quero ele em mol? Vou voltar aqui, ó. Porque ele me deu o calor de combustão em mol. Então, não tem por que eu calcular em massa o etino também, sendo que depois eu preciso em mol. Eu vou ficar tendo trabalho de passar um para massa, depois o outro para massa também. Então, eu vou manter ele em mol. Repito, tem maneiras diferentes de fazer, não tem problema. Algumas vão te dar mais trabalho, mas você vai chegar na resposta do mesmo jeito. Então, eu vou calcular aqui o seguinte agora. Segundo passo dentro da equação 1, eu quero achar o número de mols de etino. Para isso, para resolver um cálculo estequiométrico, primeira coisa, identificar as espécies. Eu quero carbeto de cálcio e etino. O carbeto de cálcio é em massa que eu tenho. O etino é em mol. Então, segundo passo foi esse. Terceiro passo, eu vou identificar as grandezas, é grama e mol. E o quarto passo, eu monto a relação teórica, que nada mais é do que a proporção entre o número de mols. Ficou com dúvida? Baixa o mapa mental e olha com calma, dá uma estudadinha. Eu tenho aqui 1 mol de carbeto de cálcio para 1 mol de etino. Beleza. O que acontece aqui? Eu não quero esse cara em mol, eu quero ele em massa. Por que eu quero em massa? Porque a questão me deu ele em massa. Então, mol para massa, massa molar. Como é que você calcula isso? Pega a massa molar do cálcio, está na tabela periódica da prova, a massa molar do carbono e soma 2 vezes o carbono com mais um cálcio. Então você tem 64 gramas de carbeto de cálcio e aqui você quer em mol, então você não precisa fazer nada. Se você tiver 64 gramas de carbeto de cálcio, você produz 1 mol de etino. Essa relação é a que eu chamo de teórica. Agora eu entro com o dado da questão. Com essa relação teórica, eu sei sempre, 64 vai dar 1 mol. Se eu tiver outro valor, por exemplo, 256 gramas de carbeto de cálcio, eu vou produzir X. O meu X vai estar valendo 4 mols de etino. Então, tá ali para a gente o número de mols do etino. Agora, pessoal, eu posso ir para a minha outra equação. Agora eu posso vir aqui e começar a trabalhar com a equação 2. Porque agora eu já sei quanto de etino eu tenho. Então vou vir aqui e vou começar a trabalhar com a minha equação 2. Ele falou que não está balanceada, então eu vou balanceá-la também. Vou fazer por tentativa. Se não der, a gente vai para a oxirredução.
Macho, metal não tenho nenhum, ametal nenhum. Carbono, eu tenho 2 no início, preciso de 2 no final. Hidrogênios, eu tenho 2 no início, preciso de 2 no final. E o oxigênio. Oxigênio, pessoal, eu tenho aqui, ó, 4 com 1, 5. Então, aqui, 5 meios. Agora, a minha equação está balanceada. Agora, eu posso resolver os itens que ele quer. Eu já sei quanto eu tenho do meu reagente. Ele falou o seguinte, considerando a combustão completa do acetileno, qual é o volume de gás? Então, veja bem, eu preciso fazer uma regra de 3 para achar o volume de gás. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou calcular o volume de gás. Mesmo jeito de resolver um cálculo estequiométrico. Eu vou identificar as espécies que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com o etino e com os gases. Ele não falou qual. Então, você vai usar todos eles, CO2 e a água, que está no estado gasoso também. Então, são essas as espécies. Então, eu vou correlacionar. Se eu tiver 1 mol de etino, eu vou produzir quantos mols de gases? 3 mols de gases. Arthur, por quê? 2 de dióxido de carbono e 1 de água, que está no estado gasoso. E, beleza, esse cara aqui eu quero ele em quê? Em mol. Por que eu quero ele em mol? Porque eu obtive ele no passo anterior em mol. Então foi por isso que eu optei por trabalhar com ele em mol. Vou manter aqui em mol. Agora, a outra espécie, né, o gás, ele não pediu em mol, ele pediu em volume. Vou manter a proporção estequiométrica e ele já me deu o valor. Aqui, ó, vou voltar. Nas condições ambientes, qualquer mol de gás vale 24,5 litros. Então, eu tenho aqui 24,5 litros. Isso aqui é a minha relação teórica. Qualquer número de mols eu consigo correlacionar com qualquer volume de gás. Aí eu vou entrar com o dado da questão. O dado da questão me fala o seguinte, que eu tenho, na verdade, 4 mols de etino, que eu calculei aqui no item anterior. Quantos litros de gás eu vou produzir? X. Então, o meu X vai estar valendo 294 litros de gás. Qual gás? Os dois, ele não pediu para especificar. Então, deixa aqui. Beleza, pessoal? Uma questãozinha em sequência. Aproveita a sequência e deixa o seu like aqui para mim. Tá longo, mas é porque eu estou fazendo com carinho e estou fazendo bem detalhado para você aprender o que está sendo feito. É uma aula isso aqui, não é só uma resolução de questão. Agora, pessoal, eu vou identificar a energia. Então, eu vou até fazer aqui em cima, ó, vou fazer um puxadinho aqui na questão para a gente fazer o segundo passo aqui, ó, que é a energia. Como é que eu vou achar essa energia? Olha lá que ele me deu esse dado, ó. Ele falou que se você tiver 1 mol de etino, essa é a energia liberada. Então, mais um cálculozinho estequiométrico. Se você tiver 1 mol de etino, são liberados 1.298 kJ. Só que, na verdade, você tem quantos mols de etino? 4 mols de etino. Então, esse valor é 4 vezes maior. A gente tem 5.192 kJ liberados na queima. Então, a questão me diz que se eu pegar 512 gramas de carbeto de cálcio, 50% de pureza, eu vou liberar essa energia e vou produzir esse volume de gás, fazendo esse passo a passo todo que eu fiz com vocês. Tranquilo? Galera, com isso a resposta certa fica sendo a letra E, não é? O volume está aqui e a energia liberada é essa. Jovem, espero ter te ajudado. Questões de cálculo estequiométrico que são padrões na prova da SpaceX, tem que mandar muito, beleza? Deixa o seu like aqui mais uma vez. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!